Essa é uma ótima oportunidade para mostrar para vocês como recuperar um arquivo que você perdeu. Então vamos lá, você vai abrir o seu Blender. Você vai ter essa cena aqui, vai mostrar aqui os seus arquivos recentes. Eu tenho aqui a minha casa, mas aqui vai ser o último que eu salvei por conta própria. Eu quero pegar o autosave, então eu vou cancelar ali, vou vir aqui em File e temos Recover Autosave. Aí vai aparecer uma lista aqui de tudo que foi autossalvo sozinho. Aqui temos a nossa casa de novo. Vamos ver, eu perdi... Eita! Será que eu perdi isso tudo? Vamos ver. Recover. Parece que eu perdi tudo que eu fiz mesmo. Talvez ele não tenha feito um autosave. Deixa eu verificar aqui. Bem, era para estar salvando a cada 2 minutos. Era para ter perdido no máximo 2 minutos. Talvez o autosave não tenha funcionado porque desde que eu abri o arquivo aqui, eu não apertei Ctrl S para salvar, talvez seja isso. Acho estranho porque eu já tinha o meu arquivo salvo, né? Vou dar um pause aqui e configurar as coisas de novo para onde eu estava. 2 horas depois. Então pronto, acho que a gente estava mais ou menos por aqui. Se nós olharmos aqui na nossa viewport, você vai ver que mesmo tendo o nosso material aplicado aqui, praticamente não mudou nossa vista aqui. A gente vê aqui no renderizado que está laranja, mas se você for ver aqui como é que eu vou identificar de forma mais fácil esse material, se ele está aplicado ou não, qual material está aplicado onde, nós podemos mudar a cor aqui. Você, aqui na nossa aba dos materiais, você vem aqui na última opção, Settings. E aqui você tem a opção Viewport Color, a cor na sua viewport. Você pode clicar aqui e escolher uma cor que você quiser. Ou você pode pegar o conta-gotas aqui. E eu vou pegar a mesma cor do meu diffuse. E pronto, agora fica mais fácil de eu identificar ali na viewport onde é que esse material está aplicado ou se mesmo ele está aplicado. Então esse aqui é o básico do nosso material. Fica de olho aí, porque vamos lançar depois uns tutoriais mais avançados para materiais mais realistas. Mas por enquanto vamos ficar com isso aqui, porque senão vamos confundir demais a cabeça de vocês, porque tem muita coisa que nós podemos fazer aqui. Eu estou regravando esse vídeo aqui das texturas para mostrar para vocês de uma maneira um pouco mais simplificada. Então vamos ver como é que a gente faria para aplicar textura na nossa madeira. Eu vou mudar de layer aqui embaixo e vou jogar um objeto aqui, um cubo mesmo. Vamos jogar um material nesse nosso cubo. Eu vou chamar ele de madeira e vou mudar aqui para renderizado. Vamos jogar só uma luz aqui. E vamos ver o que acontece quando a gente joga uma textura no nosso objeto. Você pode baixar a textura em algum site, eu gosto de recomendar o textures.com. Para pegar a textura de madeira, vou vir aqui em Wood. Quero essa textura mais rústica aqui. Aqui são as categorias. E eu vou clicar nessa opção aqui para mostrar somente as texturas que são possíveis usar com repetição, que é o que é chamado de seamless. Seamless quer dizer que ela não tem, digamos, borda. Por exemplo, onde ela acaba aqui, ela vai continuar nesse outro lado, podendo ser repetida. Então eu vou baixar essa textura e é só eu logar, gratuitamente eu consigo baixar essa primeira opção aqui. Eu já tenho ela aqui no meu computador, só o que eu preciso fazer é arrastar a minha textura para dentro do programa. E agora eu vou ligar esse pontinho amarelo no outro pontinho amarelo.
e você vê que a nossa textura não apareceu aqui, mas ela está aparecendo no nosso preview. Isso é porque, por padrão, o mapeamento da nossa textura ele está usando o UV Mapping. Mas, quando a gente cria um objeto, ele não vem mapeado. Então, eu vou inserir, vindo em Input, Texture Coordinates. Por padrão, ele está ligado nesse aqui, UV. Nós podemos usar também o Generated. Você vê que aparece agora a nossa textura, só que ela está aparecendo somente na face de cima e de baixo, porque é como se ela estivesse sendo aplicada verticalmente. Temos outra opção que é Object, que é quase a mesma coisa que o Generated. Você vê que o resultado é quase o mesmo, só mudou a escala praticamente, mas eu já aconselho vocês a usar o Object e não o Generated, porque o Generated ele pode distorcer a sua textura quando você modifica o tamanho do seu objeto. Por exemplo, se eu puxar aqui ele, na verdade aqui ele está no Object, então você viu que ele não distorceu, a textura se mantém. Se for no caso do Generated, se eu puxar aqui você vê como a textura vai se distorcendo. Então vamos usar o Object. Agora, para essa textura ser aplicada lateralmente também, a gente tem que mudar aqui para, ao invés de ser flat, o modo como ela vai ser projetada, a gente muda para box. Então agora você vê que a nossa textura ela está sendo projetada nos outros sentidos, ao invés de ser só verticalmente. Mas infelizmente esse método fácil de aplicar a textura não vai funcionar para todos os tipos de objeto. Vamos ver então isso na prática. Vamos voltar aqui à nossa casa e eu vou aplicar essa textura no nosso pilar, madeira. Vamos mudar a cor aqui para a gente identificar mais fácil. Pronto. Vou jogar isso nessas peças aqui também. Eu vou selecionar. Deixa eu ativar aqui, mostrar as minhas teclas. Pronto. Vou selecionar todas as peças que eu quero que tenham essa textura. E por último, vou selecionar um objeto que já tem a textura. Vou vir em Object, Make Links e Materiais. Ele vai copiar o material do meu objeto ativo para todos os outros objetos. O objeto ativo é o último que você selecionou. Se você vê a seleção dele ali, ele está mais amarelado, enquanto que os outros estão um contorno mais alaranjado. Então pronto, ele copiou a textura para todos os outros. Se eu vim no modo renderizado, você vê que tem textura em alguns lugares que não ficaram muito interessantes. Eu vou mudar, ao invés de renderizado, para material, que fica mais rápido da gente ver. Aqui no nosso pilar tá tranquilo. Na verdade, no nosso pilar aqui ele tá ok, porque eu esqueci de desfazer uma coisa aqui. Pronto, eu desfiz. Na verdade, o seu pilar provavelmente ele vai estar assim, com a textura nesse sentido. E o que a gente poderia fazer para girar essa textura? Por exemplo, nós podemos vir aqui no nosso Node, Shift A, Vector, Mapping e girar as texturas. Mas eu já vou adiantando que com esse mapeamento aqui nós não conseguimos girar corretamente a textura, porque você vai ver, se eu colocar 90 no X, ele gira aqui, mas aqui ele fica esticado dessa forma. Se você tenta corrigir isso no outro sentido, aí ele acaba cada vez bagunçando mais e fica meio complicado de você conseguir deixar isso corretamente. Então vamos deixar tudo no zero e vamos fazer de outra forma.
você vê que todos os objetos estão com a textura na horizontal. E se você for ver, todos esses objetos estão com a rotação no X no 0 também. Então, se a gente girar ele 90 graus, travando o eixo X, você vê agora que a ranhura ela está na vertical, enquanto que aqui ela está na horizontal. Então, o que eu posso fazer aqui agora é vir em Mesh, Apply, e vamos aplicar a nossa rotação. E você vê agora que a nossa textura ela mudou de sentido. Então agora eu posso virar isso aqui de volta. E a nossa textura está indo do jeito que a gente queria, verticalmente. Porque agora a nossa rotação aqui ela está menos 90, porque é como se o nosso objeto, por padrão, ele tivesse deitado e a gente está alterando ele para ficar em pé. Mas você vai ver que dessa forma que aplicamos a textura, ela não vai ficar muito interessante em todos os casos, infelizmente. Por exemplo, na nossa terça, a gente gostaria que a textura, a ranhura da madeira acompanhasse essa peça, mas ela está ainda na horizontal. Essa peça aqui também não tem como a gente girar, como a gente fez dessa forma aqui, porque isso vai influenciar a textura do objeto por inteiro. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu girar ele aqui 90 graus, aplicar a minha rotação. Na verdade eu não posso aplicar a rotação porque eu tenho várias duplicatas desse objeto aqui. Deixa eu só transformar isso aqui em um único rapidinho. Pronto. Se eu aplicar essa rotação, eu consegui arrumar a ranhura para cá. Mas aí no outro sentido aqui eu já baguncei. Então eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Isso vai ser a mesma coisa para, por exemplo, essa peça aqui. Eu tenho a minha textura nesse sentido aqui. Eu queria que ela estivesse acompanhando essa minha peça, igual ela está acompanhando aqui nessa outra face. Mas você já imagine que se eu inverter essa textura, eu arrumo esse e estrago o outro lado, além de que essa minha peça, o meu modificador Array depende dessa minha rotação aqui. Por exemplo, se eu girar isso aqui em 90 graus e aplicar a minha rotação, o meu Array agora ele vai funcionar de outra forma, porque ele dependia da rotação que eu estava usando. Então, por causa dessas limitações, nós vamos ter que fazer o mapeamento mesmo da nossa textura. E como a gente vai fazer esse mapeamento então? Se eu transformar essa janela aqui nessa UV Image Editor, eu posso mudar aqui para aparecer a minha textura, minha imagem, na verdade, madeira. E agora vamos editar o UV desses nossos objetos. Vou começar por um mais fácil, esse último que a gente estava vendo aqui. Vou esconder as repetições, só esconder o efeito aqui do nosso array. Agora eu vou mudar aqui para UV e eu tenho que voltar isso de box para flat. Isso é muito importante. Você sempre que usar UV, você tem que deixar aqui flat. Então vamos no Edit Mode e você pode vir em Mesh, UV Unwrap, e você vê que você tem várias opções de fazer esse mapeamento. Você tem várias opções que tenta fazer isso automático, e essa primeira opção aqui, que é a mais complexa, você faz de forma meio que manual. Ela vai ser mais usada mesmo para formas mais complexas, como personagens, por exemplo.
Então nesse nosso caso aqui, na maioria dos nossos casos, a gente vai conseguir usar essas formas, esses outros aqui que tentam fazer de forma automática. Então os que a gente mais vai usar vai ser esse Cube Projection e esse Follow Active Quads. Mas vamos dar uma olhada rapidinho em todos. Esse primeiro aqui, Reset, ele vai pegar todas as faces e ele vai jogar igualmente aqui na nossa textura. Então eu tenho essa minha face, ela está pegando essa textura aqui por inteiro, essa minha face também, você vê que ela pega do mesmo tamanho e por isso que a minha textura fica aqui, ela parece que tá bom, mas nos outros ela fica muito esticada. Se eu pegar ela aqui, essa minha textura aqui, e der um Scale no eixo X, você vê que eu estou conseguindo arrumar ela um pouco melhor. Você vê que a nossa textura está fazendo um pouco mais de sentido aqui. Se eu der zoom, você vê por quê. Então o Reset, ele serve mesmo só para resetar isso aqui. Ele não serve muito bem para mapear, poucos casos você vai conseguir usar ele. O próximo método, o atalho aqui é o que eu estou usando. Temos o Project from View. Ele vai projetar da nossa vista, então você vê que ele projetou a nossa vista 3D no espaço 2D. Isso aqui obviamente não fica interessante. Isso é mais útil para você usar em alguma vista ortográfica, assim por exemplo, Project from View. E a diferença do Project from View para o Project from View Bounds é que o Project from View ele vai pegar o seu espaço vazio junto e com o Bounds ele vai esticar até o limite aqui da sua imagem. Essas outras opções aqui, esse aqui é melhor usado para esfera, como sugere o nome, Sphere Projection, aqui melhor usado para cilindro, e aqui em formas cúbicas, caixas, retângulo, como é essa peça aqui, por exemplo. Então vamos tentar usar isso, Cube Projection, e ele separa já as nossas faces aqui. Se a gente der zoom, a gente vê que a nossa textura ela está um pouco fora de dimensão. Para a gente ajustar isso, a gente tem que deixar essas faces maiores, que é o que vai fazer essa textura ser menor em relação às nossas faces. Então é só a gente selecionar tudo aqui e dar um Scale. Quanto maior tiver a nossa face na nossa representação 2D, menor vai ficar a textura no nosso 3D. Em muitos casos você pode simplesmente deixar o mapeamento dessa forma, feito com o Cube Projection. Geralmente o Follow Active Quads vai dar um resultado melhor. Vamos ver se aqui a gente consegue um resultado satisfatório com ele. Vamos usar Follow Active Quads. E eu já vou dar OK. Você vê que ele até mudou o sentido dessa ranhura aqui. Cadê o nosso... Aqui, nossa peça tá... Você vê que ele mapeou de uma forma diferente, manteve as peças juntas. Esse Follow Active Quads, você precisa estar com alguma face selecionada como ativa. Como eu disse antes, eu posso selecionar tudo e o ativo é sempre o último que eu selecionei. Ele fica rachurado aqui, como você pode ver. Se eu desselecionar esse e selecionar de novo, ele agora é a face ativa. Se eu der Follow Active Quads e OK, você vê até que ele saiu em um resultado diferente. Ele saiu baseado nesse aqui do meio. Mas ficou mais interessante da outra forma com essa face lateral aqui. Então vamos deixar ela como ativa e vamos fazer de novo Follow Active Quads. Não consegui exatamente o mesmo resultado, mas só o que eu preciso fazer é pegar o nosso mapeamento e eu vou girar ele, rotate 90 graus,
E pronto, agora ele acompanha as nossas ranhuras da madeira. E para essa peça aqui, isso foi o suficiente. Então eu vou deixar de isolar ela, vou voltar o array dela e vamos ver outras peças. Então vou ativar o material de novo e você vê que a textura sumiu nas outras peças. Isso é porque elas não têm mapeamento, como essa não tinha o mapeamento de início. Então vamos fazer rapidamente um mapeamento para essa aqui também. Vamos vir em UV Mapping, posso usar Cube Projection. Você vê que isso aqui ficou num sentido diferente. Eu posso simplesmente pegar essa parte, por exemplo, segura Alt e clico aqui na nossa aresta com o modo de face. Você vê que ela está no sentido oposto das nossas ranhuras. Eu poderia simplesmente pegar aqui, então girar, rotate 90 e pronto. Vamos ver o resultado que a gente teria se a gente usar o Follow Active Quads. Vou escolher alguma face, vou pegar essa para ser a face ativa e Follow Active Quads, ok. Você vê como ela saiu ali. Eu posso pegar a face de baixo também para ser a nossa face ativa. Você vai ver que ela vai abrir a peça a partir da face de baixo. Então, de novo, Follow Active Quads e pronto, ela abriu a nossa peça. Só que você já vai perceber aqui que essa peça ela vai estar com as ranhuras invertidas. Vou mudar para material. Ó, como eu disse, as ranhuras elas não estão acompanhando a peça. Então é melhor mesmo a gente usar essa face como referência. Follow Active Quads. Pronto, assim está ótimo. Como eu disse também antes, pode ser Cube Projection. Só que você vai ter que arrumar essa daqui. Então vamos tentar manter o Follow Active Quads. Vou pegar essa face maior. Follow Active Quads. Parece que não deu muito certo. Vamos ver. Será que é a nossa escala da peça? Não, a escala da peça está normal. Vamos tentar Cube Projection. Cube Projection saiu ok. Será que se depois eu dar um Cube Projection da Follow Active Quads ele sai diferente? Ele agora parece que saiu na nossa proporção. Por essa eu não esperava. Mas então agora está tudo ok. Follow Active Quads. Ele saiu bem fora da proporção. Então de novo Cube Projection e depois vamos mudar para o Follow Active Quads. E para ele acompanhar a nossa ranhura, vamos girar isso em 90 graus. Vamos começar a ficar um pouco mais atento à escala da nossa textura, então vou dar um Scale. Dar um Scale olhando para a nossa tela 3D. Ok. Vou voltar para esse e vou tentar acompanhar o mesmo tamanho. Vamos voltar para o nosso pilar também. Vamos dar um Scale e tentar deixar uma escala boa. E agora vamos ver se isso vai funcionar para a nossa terça. A propósito que eu não falei, o UV Unwrapping, você tem que estar selecionando todas as faces ou a face que você quer dar o Unwrap, o Mapping. Então aqui no caso eu estou sempre selecionando todas. Se eu selecionar somente uma e usar Cube Projection, por exemplo, ele só vai sair aquela que eu selecionei. Então selecionando todas, vamos ver o que acontece com o Cube Projection. Ele saiu meio bagunçado ali. A gente vê que a nossa peça continua não acompanhando a ranhura como a gente queria. Nem aqui, nem aqui, nem aqui, somente aqui. Saiu na verdade tudo na horizontal. Se eu pegar Follow Active Quads, vamos ver como isso vai sair. Nossa, saiu terrível na verdade. Vamos tentar usar essa como referência. Follow Active Quads, ok, ficando cada vez pior. Então vamos manter esse no Cube Projection
e vamos arrumar manualmente essas faces. Eu vou isolar essa nossa peça para ficar mais fácil da gente ver. E como eu faço para nossa ranhura acompanhar essa peça aqui, eu vou ter que vir pegar essas peças que estão giradas e é só girar elas na nossa representação 2D e acompanhar a nossa ranhura. Você vê ali no 3D que essa peça agora está acompanhando a ranhura. Então vamos tentar pegar essa peça por inteiro. Eu vou apertar C para ficar com o modo de seleção de círculo, que aí eu consigo pegar as peças clicando nesse pontinho da nossa face. A propósito, que eu não falei no início também, essa nossa janela de seleção das faces em 2D, eu posso mudar também para selecionar vértices, arestas e faces. Eu estou no modo de faces aqui, então com C eu vou pegar todas as que estão no mesmo sentido, que eu quero girar elas juntas. Aqui vai ser um pouco complicado, vamos ver se eu consigo pegar pelo cantinho aqui. Eu peguei a errada, então com Shift eu desseleciono essa aqui, beleza. Então vamos dar um rotate. Eu posso, ao invés de girar todas juntas a partir de um ponto, eu posso também girar todas elas individualmente. Mas aqui, nesse caso, talvez seja mais interessante deixar dessa forma. Acho que talvez eu tenha que incluir, acho que eu tenho que incluir essa peça, que deve fazer parte dessa peça aqui. Então, pega isso não, estou pegando as peças erradas. Se eu clicar aqui, eu estou pegando a peça, essa parte aqui. Vamos ver se a minha seleção está ok. Então, beleza, vamos girar isso aqui de forma que fique mais ou menos acompanhando a nossa ranhura. Se você observar na nossa vista 3D, agora a nossa ranhura acompanha a nossa peça. Vamos pegar agora as peças que estão giradas para o outro lado. Acho que são somente essas duas. Vamos conferir no nosso 3D para ver se não falta pegar nada, como essa parte. Eu posso selecionar também no 3D. Eu deixei para o wireframe para eu selecionar nos dois lados. Porque se eu deixar no modo de sólido, eu pego essa parte e você vê que eu não peguei a parte de trás. Então, no modo wireframe, eu pego a frente e atrás. Então, vamos voltar aqui para material. Vamos girar isso, acompanhar a nossa ranhura. E ótimo, a nossa peça está acompanhando a nossa ranhura. Agora nós temos mais peças que precisamos mudar. Essa, não sei porque eu não selecionei essa, acho que acabou me escapando. Pronto, temos essas aqui que precisam ficar na vertical. A gente consegue perceber facilmente no nosso 2D. Vamos conferir se pegamos tudo certinho. E essas é só girar 90 graus. Pronto, nossa peça está ótima, mapeada de forma perfeita. Todas as ranhuras acompanhando as nossas peças. Vamos conferir o arquivo por inteiro. A gente precisa arrumar só a escala dessa nossa terça. Então vamos voltar, seleciona todas as peças juntas e vamos dar um scale, tá um pouco lento aqui. E beleza.